Olá, pessoal. Bom dia, tudo bem? Hoje é uma segunda-feira, eu espero que todos estejam bem. E na segunda-feira, todo mundo espera uma palavra de ânimo, né? Uma palavra de incentivo para poder começar a semana de trabalho, o primeiro dia útil. Mas nem sempre, às vezes, a gente tem muita coisa para animar, ou para falar, ou para incentivar. Eu, uma pessoa que trago sempre vídeos aqui de reflexão, né? Às vezes eu não tenho muita palavra doce para falar aqui e tudo que a gente tem que falar mesmo é a verdade, é o que todo mundo já sabe. E se hoje eu pudesse fazer um diagnóstico de como está, né, a situação do brasileiro hoje, eu não teria muita dificuldade, porque é uma coisa que até uma criança percebe como que está o país, como que a gente está vivendo aqui. Nós continuamos com as mesmas dificuldades, né? As pessoas com dificuldade para comprar seus alimentos, né? Tendo em consideração que tudo está subindo o tempo todo, isso acontece em vários lugares do país, em várias regiões. Cada um faz um malabarismo para poder trazer o alimento para dentro de casa, né? É a palavra que eu uso, malabarismo. Você tem que fazer o malabarismo, né? Jogar para cima uma coisa, pegar outra, né? A sensação que o brasileiro tem é de que nunca vai acabar. A gente está numa crise que todo mundo já está cansado de saber que estamos numa crise, estamos numa tempestade que parece que virou um dilúvio. E é dificuldade para tudo, né, gente? Para sobreviver, para colocar os filhos na escola. É uma crise também, né, de valores, né? Porque não é só crise financeira. Mas eu quero falar mais da crise financeira, né? Que nós estamos vivendo. Você vê muita gente reclamando, e com razão. A gente não vê também mais uma solução. Para quem que a gente apela? O que é que a gente faz? É mais um desabafo esse vídeo, né? E você desabafa aqui comigo aqui. Não é uma crítica, não é. Eu não vim aqui trazer uma solução milagrosa, porque eu não tenho, né? Porque se eu tivesse trazido uma solução, eu traria para mim também. Estamos todos no mesmo barco. E por estarmos no mesmo barco, né? Pode ser que tenha uma pequena parcela que não está sofrendo tanto impacto, né, da crise. Mas eu acho que todo mundo, gente, aqui no Brasil sofre um pouco, né? Não é apenas o pequeno, não é apenas o trabalhador. O comerciante também enfrenta. É porque a gente tem uma tendência de olhar apenas o nosso lado, né? Mas se a gente parar para ver assim, as pessoas estão com dificuldade também para vender seus produtos, para buscar coisa mais barata. Tem a questão dos impostos, né? Tem as questões das obrigações que são jogadas nos empresários, que a gente às vezes também não. A gente olha só no lado, né? Só a nossa parte, o nosso umbigo. Mas se a gente for fazer uma reflexão mais assim ampla, a gente vê também que pessoas que estão num patamar um pouco maior do que nós estão também suando, né, para poder manter o seu mercado aberto, a sua farmácia, a sua empresa, porque ele tem empregados debaixo, né, da mão deles, né? Eles têm folha de pagamento para honrar. Hoje eu entendo mais isso, né? Porque antes eu via também só meu lado, né? E eu não tô aqui para poder defender quem sofre mais, quem sofre menos, porque na minha opinião todos estamos tomando a mesma chuva, né? Só que na chuva tem uns que tem um guarda-chuva melhor, outros têm uma capa, uma bota, outros colocam um pano na cabeça, mas eu acho que o que muda aqui é como cada um reage, né? Porque o brasileiro, gente, ele sabe cortar gastos, né? Eu tô falando aqui de crise. O brasileiro, gente, já cortou tudo quanto é gasto, né? Ele já tirou o filho da escola particular, colocou na escola pública, né? O brasileiro consome menos alimentos, diminui as marcas, né? Compra marcas mais baratas, né? Até na questão de ter filhos, né? Eu tenho visto nas famílias que o brasileiro está tendo menos filhos, né? A gente sabe que tem ainda aqueles que não tem tanto juízo, estão colocando filho no mundo assim meio sem responsabilidade. Mas eu vejo também o lado de uma parcela consciente, né? De colocar poucos filhos no mundo ou não ter muitos, ou não ter nenhum, né? O brasileiro já cortou o lazer, né? Você pode ver que o lazer do brasileiro já não é mais o mesmo, né? Eu fico vendo aqui em alguns shoppings, assim, eu falo shopping que é um lugar que é frequentado por todos os lugares, mas tem restaurante, tem tantas outras formas de lazer, né? Mas a maioria das pessoas procura o shopping porque eu acredito que é mais, é assim, mais
cômodo, né? Vamos dizer assim, cômodo, né? De menos gastos, né? E até os shoppings, né? Épocas assim em que o brasileiro mais recebe, você já não vê eles tão cheios nas praças de alimentação, né? Teatro nem se fala, né? Qual o brasileiro que hoje em dia vai no teatro? Pouco. Cinema também não. As pessoas estão aderindo a ficar em casa, comendo sua pipoquinha, pedindo uma pizza, que é mais barata, às vezes tem grande número de filhos, né? E levar os filhos, tem a questão de não ter um carro, transporte, gasolina. Então, muitos estão fazendo seu lazer em casa mesmo, né? Às vezes convidando um pouquinho de amigos ali para tomar um chopinho, assar uma carninha assim, mas a gente vê, né? Você já não vê o brasileiro tão atuante, né, em parque de diversão, tão atuante nos locais de lazer, né? O brasileiro, o que, que ele fez também, né? Eu fiz aqui uma lista. Ele já não faz mais festas como antigamente, né? Depois da pandemia, né? Que é essa doença que teve, as festas diminuíram, né? E as festas já estão menores. Você já não vê tanta gente fazendo festa de casamento, né? Você já reparou? De 15 anos, porque o gasto é muito, né? O brasileiro também, grande quantidade, está morando sozinho por um motivo ou por outro. É porque é novo, ou porque é solteiro, ou porque divorciou, ou porque também sai mais barato, né? O brasileiro compra menos roupas, né? Eles estão andando mais com as roupas batidas, calçados, né? Então, ó, vou falar uma coisa. O brasileiro pode fazer o que for para economizar. Tudo que ele fizer para economizar por um lado, vai ser gasto pelo outro em imposto. O pouquinho que você economiza na sua água, na sua luz, né? Porque você vem com pouco consumo, mas aumenta no imposto. Então a gente não sabe mais o que fazer, né? Mas uma coisa que a gente tem que procurar não economizar é o nosso relacionamento com Deus, é se apegar a Deus. Porque, ó, gente, eu não trago aqui solução para a crise, né? Porque a gente sabe que quem deveria resolver o problema da crise, eu acho que nem essas pessoas estão conseguindo, ou talvez não querem. Mas um comportamento que você tem que ter com toda essa crise, essas coisas que eu já falei, é procurar se apegar com Deus. Uma coisa que você não pode economizar os seus momentos com Deus. Eu não estou falando nem de igreja, nem de frequentar religião, tá, gente? E se você também não crê em Deus, também fica à vontade, né? Se apega com Deus, que é para você ter uma boa saúde mental, você não enlouquecer, não fazer bobagem, porque quando a gente olha, gente, esse quadro que a gente está vivendo, e tem pessoas que vivem situações, ó, que eu nem tô falando aqui no meu vídeo. As pessoas, elas têm vontade de largar tudo, sair pelo mundo, enlouquecer, fazer coisas malucas, né? É o chamado dia de fúria. Só que o dia de fúria não vai resolver o problema do brasileiro nem do ser humano, né? Mas eu acho que a solução, não a solução desses problemas, porque esses problemas, gente, sempre vão existir, tá? Não é para o problema acabar, é para você como se comportar mediante esse problema, você se apegar com Deus. Você não pode economizar o seu relacionamento com Deus, as suas horas com Deus. Em vez de ficar muito tempo, às vezes horas com pessoas que não trazem nada, que vão trazer uma negatividade, né? Que vão passar o tempo contando piadas para você que também não vai resolver o problema. Passe o tempo orando, clamando. A oração não vai te fazer rico, tá, gente? Eu não vou ficar igual muitos religiosos que diz que se você buscar Deus, você vai ser rico. Porque a maior parte de pessoas no Brasil são religiosas, nem por isso são ricas. Mas para poder você ter saúde mental, para você ter cabeça, para poder administrar tudo isso, tá bom? Não vim aqui trazer solução milagrosa, porque eu não sou Deus, né? Porque esses problemas quem criou foi o ser humano. E nem Deus tem a obrigação de resolver. Mas a sua conexão com Deus não vai tornar a sua luta mais fácil ou não vai trazer uma solução milagrosa, mas vai fazer com que você fique bem emocionalmente, né? Fique bem na sua cabeça para poder você administrar tudo isso até essa crise passar, ou diminuir, ou se é que vai passar, tá bom? Se eu pudesse te dar uma palavra de ânimo, eu daria essa. Se apegue com Deus. Gente, daqui para frente, você tem que se apegar com Deus. Eu não sei qual é a sua crença, mas se você pelo menos consegue crer em Deus, se apegue com Ele, tá? Porque Ele vai te dar um suporte emocional, espiritual. Porque a crise
que está aí é um conjunto de problemas de tudo quanto é ordem, espiritual, física, financeira, é o ser humano que está produzindo isso. Forças espirituais também estão contribuindo, porque eu acredito no mundo espiritual, mas você precisa se posicionar dessa forma. Continuar lutando, vivendo uma vida honesta e se apegando com Deus. Busque a Deus aí onde você está, tá bom? Não vou ficar fazendo promessas falsas, tá bom? Porque muita gente já fez promessa para você e não cumpriu. Tenha uma ótima segunda-feira. E se você gostou desse vídeo aqui, você ativa seu like aí, você faz aí, notifica, você faz seus comentários aí. Como que você está fazendo uma leitura do que está acontecendo na vida dos brasileiros? É o que está acontecendo com você? Abra seu coração aí, tá bom? Porque desabafar também faz bem com a pessoa certa, na hora certa. Tchau e até mais.